você, bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos dos 7º anos. E na aula de hoje, dando continuidade ao que nós já estamos estudando há algumas semanas sobre o processo de renascimento, o processo final da Idade Média, sobre as Cruzadas, Guerra dos 100 Anos, Joana d'Arc, renascimento comercial e urbano, hoje nós iremos para a última etapa, chamado de renascimento cultural. Renascimento cultural, assim como o renascimento do comércio e das cidades, surge de início na região que hoje é Itália. As principais cidades, Florença, Gênova, eram cidades onde tudo praticamente começou, no que diz respeito à questão do renascimento. Bem, vamos então dar início a essa aula analisando esta obra de arte, meus queridos alunos, esta obra de arte que não é original. Por isso que o nome é Mona Lisa, fazendo uma comparação com a Mona Lisa. A Mona Lisa, Leonardo da Vinci, aquela grande obra famosíssima, que na verdade é chamada de Gioconda, e nós acabamos conhecendo como Mona Lisa. Aqui nós temos a Mona Lisa, e aqui temos a assinatura deste autor, que não é renascentista, é o Maurício da Vinci. Eu estou mostrando essa imagem para dizer o seguinte: no período do renascimento cultural, as obras de artes, por exemplo, elas também começaram a mudar drasticamente. Não só as pinturas, como esculturas, como literatura, como política, até a medicina. Ou seja, muitos conhecimentos, conhecidos como cultura, sofreram uma grande transformação a partir do século XIV, final da Idade Média. Então, nesta obra de arte, na Mona Lisa, tem algumas coisas que antes não existiam na Idade Média. Na Idade Média, as obras de arte não tinham o rosto perfeitinho, da figura. Olha que perfeição! Está de acordo com o tamanho do olho, do nariz, da boca, do rosto, do cabelo. Então, essa perfeição, é claro que o meu não está perfeito, mas assim, está mais ou menos, está de acordo com o tamanho do olho, do nariz, da boca, tem assinatura, é pintada em tinta óleo para que pudesse se propagar e ficar durante muitos anos, para que todos pudessem ver e apreciar. Então essas são algumas características da arte renascentista. Inclusive, eles pintavam também muitas pessoas sem roupa, pessoas que estavam nudez, porque a nudez, o nudes daquela época, eles representavam como uma perfeição, como uma beleza. Inclusive, eles queriam renascer, ressurgiu uma cultura. Era a cultura grega, greca-romana, da Grécia e de Roma, eram culturas que eles queriam assim trazer novamente para a vida. Tanto é que as pinturas e esculturas renascentistas são bem parecidas com as pinturas da Grécia Antiga. Aquelas perfeições, o corpo das pessoas. Tem várias obras, como a criação de Vênus, tem uma que é a criação de Adão. São homens musculosos, homens, mulheres também, praticamente sem roupa, porque para eles, para os pintores renascentistas, isso significava a perfeição do corpo humano. Bem, aqui temos as características do pensamento medieval e do pensamento renascentista. Isso aqui foi na Idade Média, como era que as pessoas viam as coisas. E aqui, no período renascentista. Bem, na Idade Média havia o teocentrismo. Teo significa Deus, no centro de todas as coisas. Isto é, tudo que acontecia no mundo, Deus explicava. Deus estava interferindo em tudo que acontecia e é Deus. Se espirra, é Deus. Ou Deus ou o diabo. Então tudo era relacionado a Deus ou então ao diabo. Tudo é temas religiosos. Já no Renascimento, no período renascentista, houve alteração. O homem agora está no centro de todas as coisas. O homem não é que ele é Deus. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que o antropocentrismo, o homem, ele está no centro de todas as coisas. Ele consegue explicar muitas coisas que acontecem no ambiente, no meio onde ele está inserido. Isto que é antropocentrismo. O homem é no centro e explica o que acontece em sua volta. Outra característica medieval agora, sobre as verdades. Na Idade Média, a única verdade era a Bíblia. Não havia outra verdade se não fosse as Escrituras Sagradas. E era incontestável, ninguém podia questionar,
né? E boa parte das pessoas não sabiam ler, era o que os monges, o que os sacerdotes falavam, as pessoas acreditavam. Havia muitos vitrais nas igrejas católicas, as catedrais, aqueles vitrais coloridos representavam a vida dos santos, de Nossa Senhora, de São José, de São Pedro, de São Paulo, o menino Jesus. Isso significava que, como boa parte das pessoas não sabiam ler, bastava as pessoas olharem para os vitrais, os vitrôs, eles aprendiam algum conhecimento, alguma história. Era uma forma de apresentar as verdades bíblicas para os fiéis, além da missa, é claro. Já no Renascimento, a verdade era a observação. Olha só, falei igual um baiano, observação. Claro, eu sou baiano. Então, as verdades do Renascimento era a observação e as experimentações. Eles experimentavam, levantavam hipóteses, faziam experimentos e depois observavam e depois chegavam à conclusão. Então, as verdades renascentistas eram com base em comprovações científicas. Bem, havia algo também na Idade Média que era o conformismo. As pessoas se conformavam com o destino que elas tinham. Ah, é assim mesmo. Ah, é assim. Ah, eu não tenho sorte. Ó céus, ó vida, eu tenho que aceitar. As pessoas, elas não buscavam uma melhor qualidade de vida, porque se elas nascessem, por exemplo, camponesas, se elas nascessem servas, é a vontade de Deus, eu não posso melhorar, porque isto era o que pregava na época. Se você nasceu para ser servo, tem que se conformar com isso. Então, conformismo era uma forte característica medieval. Já no Renascimento, não. As pessoas acreditavam no progresso. Então, eles tinham a crença que era possível, sim, evoluir, ascender, melhorar. Então, muitos buscavam esta melhoria, esta qualidade de vida um pouco melhor do que outrora, do que antes. Bem, temos aqui também sobre a natureza. Ah, meus queridos alunos, a natureza para as pessoas do período medieval, do medievo, era fonte de pecado. Tanto a natureza, principalmente a natureza humana, o corpo humano, misericórdia, era fonte de pecado. Eles associavam o corpo, pecado, pecaminoso. Por isso que as pessoas viviam cobertas dos pés à cabeça, todas elas cobertas. Elas não ficavam jamais peladas. Não pode ficar sem roupa. Inclusive até o banho dessas pessoas, elas se banhavam com roupão. Porque a nudez é pecado. Já no período renascentista, não. A natureza, o corpo, a beleza, como eu falei no início do vídeo, o corpo humano é a perfeição, é a beleza. Então eles pintavam sim mulheres, homens sem roupa ou quase sem roupa, inclusive pessoas que eram tidas como sagradas, pessoas da Bíblia, né, como Adão, Moisés, o próprio Deus, só que Deus não está pelado, mas está com uma roupa, mas mostra a perna, mostra o braço, ou seja, coisas que na época medieval eram um absurdo, era um pecado. Esses homens pintores, eles começaram a representá-los de forma diferente. É um olhar renascentista. Bem, tínhamos também o ascetismo. Na Idade Média, as pessoas eram disciplinadas, tinham um autocontrole. Mesmo se tivesse vontade de fazer alguma coisa, tenho que me controlar. Então isto era uma característica medieval muito forte. A pessoa quer fazer uma coisa, mas não faz. É igual aquela briga que muita gente vê nos desenhos animados. Minha época tinha isso nos desenhos. Tinha um anjinho, e tinha um diabinho. Na Idade Média, o diabinho nem chegava porque a pessoa recorria logo ao anjinho. Então elas eram ascéticas, né? Elas tinham disciplina e autocontrole. Tínhamos também no período renascentista o hedonismo, pessoal, significa a busca desenfreada pelo prazer. As pessoas no período renascentista, elas sim davam muita importância ao prazer de diversas maneiras. Existem vários prazeres. O prazer que a pessoa come, o prazer de se divertir, o prazer de sair, o prazer das festas. Então, os prazeres no período do Renascimento eram como algo a ser valorizado e buscado. Isso totalmente diferente do pensamento medieval. Bem, estamos finalizando. Temos aqui o geocentrismo. No período medieval,
existia uma teoria de que a Terra estava no centro e os planetas e o Sol giravam em torno da Terra. Essa teoria, há algumas pessoas que defendem, inclusive tinha algumas passagens na Bíblia que dizia isso, as pessoas pegavam um texto isolado e criavam a doutrina, a Terra está no centro. Aí, na verdade, alguns cientistas do período renascentista fizeram observações, análises, hipóteses e descobriram que não, a Terra não está no centro, o Sol que está no centro e os planetas, inclusive a Terra, orbitam, giram em torno do Sol. Essa teoria ficou conhecida como heliocentrismo, porque hélio é o gás que existe em abundância no Sol. Vocês irão ver isso, gases no ensino médio, né, na matéria de química. Então, essas são as principais diferenças entre o pensamento medieval e o pensamento renascentista. Bem, você está mais para o pensamento religioso, medieval, ou você está mais para o pensamento renascentista? Bem, para finalizar, eu quero falar também sobre os mecenas. Esses artistas, boa parte, não tinha como se sustentar. Então, alguns reis, alguns grandes comerciantes, alguns religiosos do alto clero começaram a patrocinar esses pintores intelectuais, esses artistas, esses literatos, e eles começaram a se dedicar exclusivamente a essa obra. Então esses homens que patrocinavam eram chamados de mecenas, e esse período ficou conhecido como mecenato, e graças a esses homens que patrocinavam as artes, nós temos hoje um riquíssimo arquivo, temos muitas imagens do período, inclusive há alguns lugares, alguns museus, né, virtuais que nós podemos fazer visitas durante esse período, né, para que nós possamos conhecer as principais obras do Renascimento cultural. Temos muitas pinturas, coisas fantásticas que você olha assim, você fica realmente admirado. Temos também não só pinturas, esculturas, livros como Shakespeare, por exemplo, William Shakespeare, né? Fantástico, famoso demais, de Romeu e Julieta e várias outras obras que ainda hoje está muito viva no nosso dia a dia. Ficamos por aqui sobre o Renascimento cultural. Um grande abraço, um grande beijo. Saudade de vocês, meus queridos alunos. Espero que essa pandemia acabe logo, vá embora, porque eu quero voltar a desenhar, né, ter esse contato ao vivo e a cores com vocês, meus queridos alunos. Um beijo do mal e até a próxima aula. Tchau!